Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve em qualquer canto do planeta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde a gente descomplica o mundo da Fórmula 1. Eu sou o Carlos. E eu sou o João. E hoje, Carlos, temos um prato cheio, ou melhor, um pneu cheio de assunto, diretamente do boxe de Max Verstappen. Exato, João. A gente pegou uma matéria fresquinha sobre as declarações dele após o GP da Espanha e antes de pisar fundo no Canadá. E já de cara, o título que chamou a atenção foi: "Ameaça de banimento não muda minha abordagem", diz Verstappen ao revelar conversas com Russell após choque na Espanha. Que manchete, hein? Que manchete! Já dá o tom do que a gente vai falar. Essa corrida na Espanha, Carlos, foi um verdadeiro thriller para ele. Dá para sentir a frustração do Max lendo a matéria, né? Aquele safety car no final, a escolha de pneu duro. Pois é, para quem não pegou o contexto, o Max estava lá, bonitinho, quando entra o safety car. A maioria do grid troca para pneus macios, mas ele, por algum motivo que a gente ainda está tentando entender, ficou só com os duros. Resultado? Virou alvo na relargada. Primeiro Leclerc, depois o Russell. E aí, meu amigo, o bicho pegou. Na curva 1, o Russell tenta a ultrapassagem, tem o toque e o Max vai parar na área de escape. Aquela cena de cinema. E o pior, a Red Bull manda ele devolver a posição. E no meio do caminho, outro toque, que rendeu a ele 10 segundos extra de penalidade. Exatamente. 10 segundos de penalidade, o que jogou ele de P5 para P10 no resultado final. Aquilo ali foi um choque de realidade. E no dia seguinte, ele mesmo foi para o Twitter e disse: "Nossa escolha de pneus no final e algumas manobras após a relargada alimentaram minha frustração, levando a uma manobra que não foi certa e não deveria ter acontecido." Uma autocrítica rara do Max, né? Rara e importante, mostra que ele também reflete. Mas o mais legal da matéria para mim é a parte que ele fala que encontrou o Russell no aeroporto. Uma cena de filme, os dois, pilotos de F1, se esbarrando na fila de check-in depois de uma confusão daquelas. Verdade. O Russell disse que não tinha problemas entre eles e o Max confirmou. Basicamente, nós dois estávamos viajando, então tudo bem. Acho que todos nós vivemos e aprendemos, certo? Ele ainda disse: "Expliquei. Quero dizer, imediatamente na segunda-feira, o meu ponto de vista, então apenas seguimos em frente e tentamos ter um bom fim de semana aqui." É o famoso vida que segue. É o espírito esportivo agindo fora da pista. E no fim das contas, ele aprendeu a lição. Quando perguntaram o que ele aprendeu, a resposta foi seca e direta. Acho que está bem claro que fui penalizado por algo, então tento não fazer isso de novo, sem rodeios. Sem rodeios, como sempre. Mas, João, o elefante na sala que essa penalidade trouxe é a questão dos pontos de penalidade na superlicença. Ele chegou a 11 pontos. Está apenas a 1 ponto de um banimento automático de uma corrida. Isso é sério. 1 ponto, Carlos. 1 ponto de distância de um banimento. Imagina a pressão que isso coloca. Qualquer rinho, qualquer toque, qualquer bobeira e ele está fora de uma corrida. Pois é. E a pergunta que veio na entrevista foi justamente essa: "Isso vai estar na sua cabeça no Canadá?" E a resposta do Max, típica dele: "Está lá, certa. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Então apenas focamos no que está à frente e tentamos fazer o nosso melhor a cada vez. Não está mudando minha abordagem e não posso falar pelos outros." É a cara do Max, né? Frio e calculista. Não vai mudar o estilo de pilotagem por causa disso. E quando perguntaram o quanto doeria perder uma corrida, ele ainda minimizou. Acho que, se olhar de forma geral, sim, perder uma corrida não é ideal, mas não é o fim do mundo. Ele é inabalável. Ele realmente tem uma mentalidade de campeão nesse sentido. Foco total, sem se deixar abalar por essas coisas externas. E agora, falando do Canadá, uma pista que ele dominou nos 3 últimos anos, vitória atrás de vitória. Ah, sim, o Max adora Montreal. É o território dele, mas a gente sabe que a Red Bull não está na mesma forma avassaladora do ano passado. E ele mesmo já jogou um balde de água fria nas expectativas. Exatamente. Ele disse: "Eu gostaria que fôssemos tão competitivos quanto éramos, claro, no passado. Mas acho que o mundo é um pouco diferente para nós no momento." E estabeleceu um objetivo mais realista. Acho que um objetivo realista, para nós, é tentar subir ao pódio e lutar com Ferrari e Mercedes, o que eu acho que já é difícil demais para nós. Vê como as coisas mudam, Carlos? De um domínio absoluto, ele agora está falando em lutar pelo pódio com Ferrari e Mercedes. Isso mostra o quanto o grid está mais equilibrado e o quanto a Red Bull precisa trabalhar. Mas se tem um piloto que pode tirar coelho da cartola, é o Max Verstappen.
Com certeza. Vai ser interessante ver como ele se comporta nesse cenário de pressão, com os pontos na superlicença e com a Red Bull não sendo a equipe dominante de outrora. Eu, particularmente, estou muito otimista para ver uma corrida mais disputada no Canadá. Eu também, Carlos. E a gente vai estar aqui, analisando cada detalhe para vocês. Max Verstappen é sempre garantia de emoção, seja na pista ou nas entrevistas. É isso aí, João. Um belo panorama sobre o atual momento do Max Verstappen. E você que nos ouviu, o que achou das declarações do campeão? Ele está certo em não mudar a abordagem? Será que ele segura a barra dos pontos? Deixe a sua opinião nos comentários. É isso. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um papo descontraído sobre Fórmula 1. A gente se vê na próxima. Valeu, galera. Até a próxima!